Fala galera, uma boa tarde para você. Está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos, pelo canal 12.3 em TV aberta, além do canal 7 da NET e 9 da Vivo TV. Estamos também na internet em câmarasjc.sp.gov.br. Estamos também no YouTube em digite @TV Câmara SJC. Eu sou Vieira Júnior, vou com vocês nesta sexta-feira. Sextou, hein? Até às 3 da tarde. Trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, o jornalista, repórter esportivo, tossindo, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Quer xarope? Não, xarope já basta você aqui. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte nesta sexta-feira chuvosa, não tão calor, mas ainda abafado. Me chamou de xarope, olha só que consideração. E aqui comigo também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lorenzo, o mascotinho da Hora do Esporte. Luizão, vai ter que ser aqui, ó. Vai ter que ser assim, porque hoje nós estamos no escuro aqui, Luizão. Um abraço para você, seja sempre bem-vindo aqui ao Hora do Esporte. O Luizão, que sempre leva a informação para a comunidade surda que adora o esporte aqui de São José dos Campos, que acompanha o nosso Hora do Esporte, tá certo? E olha só, ontem à noite aconteceu o jogo mais aguardado dentro da Superliga Masculina de Vôlei. O confronto entre os dois líderes invictos da competição, Cruzeiro e o time do Farmaconde Vôlei São José. E em partida válida aí pela penúltima rodada da primeira fase da competição e que foi realizada lá no ginásio do Riacho, em Contagem, a partida foi eletrizante com reviravoltas e no final... vitória do São José no tie-breaking por 3-2, com parciais de 15-25, 25-18, 25-20, 15-25 e 12-15. O São José foi bem demais. O oposto, Felipe Roque, foi o principal pontuador da partida com 28 pontos. São José agora é líder isolado da Superliga de vôlei masculino. O bonde do Carlos Schwanck pega da liderança, hein, Brunão? Pois é, e você falou, né, 5 sets, a gente não esperava menos, né? Uma vitória, tanto para um lado quanto para o outro, seria assim, sofrido num jogo disputado, num jogo de nervos mesmo, num jogo, né, de xadrez decidido nos detalhes realmente, e foi isso que aconteceu. Apesar de algumas parciais aí, né, os 25-15 aí para São José, 10 pontos de vantagem, São José está... Em relação à comparação à temporada passada, está outro time, né? O São José acho que encontrou um jeito de bater de frente com o Cruzeiro, já a segunda vitória nessa temporada contra o Cruzeiro. Então, a gente falava aqui da final antecipada, né? A gente está esperando ansiosamente aí para a final da Superliga. Muito bem, você falou de 25-15, né? Foram 2 sets que o São José meteu 25-15, que é uma diferença considerável em se tratando da qualidade. 15 da equipe... placar de chupetinha, como você fala, né? Exato, não, realmente, mas mostra que, sabe por quê também? Ó, no primeiro set, um dos fatores principais da partida, a primeira atuação do Felipe Roque, 28 pontos, foi quase mais de um set só dele, né, de pontuação. O bloqueio fez a diferença a favor do São José, foram 23-9 a diferença, 23 para o São José, 9 para a equipe do Cruzeiro, sendo que 10 foram só no primeiro set. É muita coisa, o bloqueio do São José realmente muito efetivo e o bloqueio tem que dar os méritos para o Carlos Schwanck, porque ele era um meio de rede de seleção brasileira e com certeza ele, aliás, na seleção brasileira, como auxiliar do Renan Dalzotto, ele era responsável justamente pela parte de meio de rede ali, onde ele sempre atuou e atuou muito bem. Não é à toa esse quesito São José se sobressair a equipe do Cruzeiro, 23-9 no total da partida. E o saque, que é a grande arma da equipe do Cruzeiro, o São José se postou muito bem defensivamente, não deu tanta chance assim para o Cruzeiro, uma recepção muito boa por parte dos seus jogadores, Bruno. E você falou da questão do bloqueio, né? Quem já acompanhou o treino do Carlos Schwanck lá na Univap sabe que esse é um fundamento que ele cobra muito, né? Ele, quando erra, ele fica bem bravo. Eu já acompanhei alguns treinos que o jogador às vezes erra um posicionamento ou alguma coisa de bloqueio, ele fica bravo mesmo, ele cobra mesmo dos jogadores, enfim, acho que o Ademar também ajuda ali no bloqueio, enfim, é um fundamento que ele cobra bastante, né, e realmente acho que, se eu não me engano, na entrevista até aqui, quando ele veio,
ele falou dessa arma que ele usaria contra o Cruzeiro, né, que seria uma das armas contra o Cruzeiro, enfim, que o Cruzeiro também tem um ataque muito bom com o Wallace e outros jogadores, então que o bloqueio teria que funcionar, e o bloqueio realmente funcionou nessa partida, foi o que fez a diferença aí para o São José nessa vitória maiúscula na Superliga. Pois é, e a dinâmica da partida, né? O São José fez o 25-15 no primeiro set, depois 2 vitórias consecutivas da equipe do Cruzeiro. O São José empatou em 2-2 com um novo 25-15, e aí no tie-break parecia que o São José ia levar fácil. O São José chegou a abrir 10-5 no tie-break, lembrando que o tie-break vai até 15. Depois o São José fez 13-7, faltando dois pontinhos para fechar a partida. O Cruzeiro empatou em 13-11. Empatou 13-11, não. Ele encostou 13-11 na contagem, mas aí depois o São José acabou fechando no 15-13, o que mostra o poderio dessa equipe do Cruzeiro jogando em casa. Agora, foi uma partida realmente maiúscula da equipe do São José, tem que ser enaltecida, e agora a Superliga tem um líder isolado, e esse líder é o São José. Matheus, coloca pra gente. Isso, Matheus, olha só, dedos ágeis, tá imitando o Piteco. Farmacon de Vôlei, líder isolado, 28 pontos, 10 jogos, 10 vitórias, invicto na competição. O Cruzeiro agora é o segundo com 27, um pontinho a menos. 10 jogos, 9 vitórias, uma derrota na competição. Depois Minas, SESI, Bauru, Guarulhos, Joinville, Campinas e também a equipe do Suzano seriam os 8 classificados para os playoffs de quartas de final da Superliga Masculina de Vôlei. Depois Araguari, Blumenau, Monte Carmelo e América. Matheus, tem aí os jogos do São José Vôlei, por favor? Farmacon de Vôlei São José. São José fecha aí na segunda-feira o primeiro turno dessa Superliga Masculina de Vôlei contra o Joinville, próxima segunda-feira, 18h30, lá em Joinville, Santa Catarina. Brunão? É muito bacana esse caminhar do São José pela Superliga aí, primeiro colocado, enfim, invicto, conseguiu derrubar o então líder, né, e o bicho-papão de toda a Superliga. E é lógico que eu falei da final, né, que era uma final antecipada, a gente já espera que seja uma final São José e Cruzeiro, mas é lógico que ainda tem muito campeonato pela frente, né? O São José ainda tem um mata-mata, os playoffs, então é lógico que essa campanha e essa vitória dão uma moral para o São José, mas é bom ficar esperto e jogar todos os jogos como se fosse uma decisão, porque aí às vezes pega um bicho morto lá, vai passar pelos playoffs e tal, e acaba caindo no cavalo. Pois é, parabéns aí para toda a comissão técnica, Carlos Schwank, seus jogadores, realmente uma campanha sensacional e deve ser aplaudido. O torcedor de São José está feliz da vida com o vôlei de São José e não poderia ser diferente, tá certo? Brunão, mudando de assunto, falar do projeto, o programa Atleta Cidadão, e que vai acontecer, já vai ter seletiva. A gente falou daquela seletiva de várias modalidades, amanhã já terá a seletiva na modalidade basquete masculino, para garotos nascidos entre os anos de 2009 e 2014. A atividade acontecerá no ginásio do Lineu de Moura, a partir das 14 horas e é exclusiva, repetindo aí, para moradores de São José dos Campos. No teste, os professores vão avaliar os fundamentos técnicos do basquete, como o manejo com a bola, controle de corpo, drible, arremesso, passe, bandeja, jump e também rebotes. Os garotos selecionados se juntarão aos remanescentes da temporada passada para um período de adaptação ao programa de treinamentos que terá início na primeira semana de fevereiro. Entre os meses de janeiro e março, a Prefeitura realizará uma extensa programação de seletivas, visando aí a inclusão de novos atletas para compor as equipes masculinas e femininas que representam a cidade em competições oficiais e também amistosas em 15 modalidades esportivas diferentes, tá certo? Para mais informações, você vai ver aí na tela sobre as seletivas do Atleta Cidadão, datas, horários, locais de cada modalidade. Acesse o Instagram do Atleta Cidadão, que é o @Atleta Cidadão SJC. Repetindo, @Atleta Cidadão SJC. Ou você pode ligar também no telefone 3932-8600. 3932-8600. Procura os ramais 8602 ou 8625 para você ter mais informações sobre todas as modalidades. Tem uma tabela lá com as modalidades, dias, horários e tudo mais. As informações estão todas lá, Brunão. É muito bacana, né? A gente sempre fala e exalta o trabalho do Atleta Cidadão. A gente sempre faz também matérias com atletas que fazem parte do projeto, que se destacam no projeto Atleta Cidadão nas competições pelo estado afora e pelo país afora também.
Então é muito bacana e boa sorte para garotada aí que for fazer essa seletiva aí, que consigam, quem for, que consiga entrar no time de basquete. Sucesso para a molecada. O programa Atleta Cidadão é muito sério, um programa muito bacana que desenvolve a modalidade esportiva na nossa cidade. Repito, são 15 modalidades diferentes. Vale a pena você conferir, você pai e mãe, entra lá no Instagram do Atleta Cidadão SJC, tá certo? Fazer o seguinte, Brunão, vamos para um rápido intervalo aqui no nosso Hora do Esporte. É rapidinho, é pai e bola. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte, falando agora do São José Esporte Clube. Na última quarta-feira, a Águia do Vale realizou o seu último teste em relação a jogos treinos, visando aí a estreia do time da Série A2. São José viajou até a capital paulista para enfrentar a Portuguesa no estádio do Canindé. A atividade contou com 2 tempos de 45 minutos, com uma parada de hidratação em cada tempo devido aí ao forte calor, né? Todo mundo está sofrendo com esse calor danado. Já que o jogo treino começou às 3 horas da tarde, também aí projetando futuros jogos dentro da Série A2. Ou seja, na prática as equipes simularam de fato uma partida convencional. E o jogo terminou com a vitória da Portuguesa, com um gol marcado no segundo tempo pelo experiente Henrique Dourado. O técnico Ricardo Costa teria aí optado mais uma vez por uma formação mesclada nesse jogo treino para dar uma rotatividade aí para aqueles jogadores que não vinham jogando e também poder testar mais alguma coisa nessa reta final. Foi mais ou menos o que ele fez aí contra o Atlético Joseense. Pelas informações que a gente obteve, que está tudo muito fechado, está tudo muito ali escondido, a movimentação teve oportunidades para os dois lados e se o placar fosse um pouco mais elástico, não seria uma grande surpresa, viu, Brunão? Acho que deve ser o último teste aí, muito provavelmente, do São José antes da estreia na Série A2 contra o Noroeste, um bom teste contra um time de Série A1. Eu falava até do Henrique Dourado, né, que até foi o jogador que eu pontuei aqui, que é o principal chamariz, a principal contratação da Portuguesa para essa Série A1, o Henrique Dourado, e foi ele mesmo que acabou fazendo o gol do São José nesse jogo treino, da Portuguesa, nesse jogo treino contra o São José. Então, acho que o saldo fica muito positivo, resultados à parte, né? Porque resultado não conta muito, o que conta mesmo são os testes que ele faz, que ele vai fazer, enfim, o que ele fez com as peças que ele tem já visando a estreia no campeonato. Você falou de testes, né? Foram 7 jogos treinos que o São José fez. Só recapitulando, a gente vem falando aqui, mas é válido a gente pontuar. São José, o primeiro teste foi contra o Sub-20 da Ponte Preta, que se preparava naquela oportunidade para jogar a Copinha. O São José acabou vencendo por 1-0. Depois enfrentou o São Bernardo Futebol Clube, que é o Tigre do ABC, é o time de Série A1. O São José acabou ficando no empate em 1-1. Depois enfrentou o Esporte Clube São Bernardo, que é o time de Série A3, aquele time que o São José enfrentou no ano passado na disputa da Série A3, que o São José acabou conquistando aí o acesso. O São José venceu por 3-2. Depois aí podemos considerar um resultado ruim, enfrentou o Rio Branco de Americana, que está na Série A4, a 4ª divisão, o Sulfitão 2024, o Rio Branco de Americana. O Rio Branco tem tanta história na 4ª divisão, não pode, né? São José ficou num magro 0-0, não vou dizer desculpa, mas os relatos é que lá em Americana, assim como todo o Brasil, estava muito quente, realmente um jogo também às 3 da tarde, as equipes ficaram no 0-0, né? Mas é um fato. Depois enfrentou o Boa Vista do Rio de Janeiro, da cidade de Saquarema, que é da 1ª divisão do Rio. São José venceu por 2-0. Na terça-feira, enfrentou a equipe do Joseense, o Joseense que também é um time de Série A4, né, do Sulfitão, venceu por 2-1, e ontem enfrentou a Portuguesa com um time mesclado, acabou perdendo, quarta-feira, contra a Portuguesa 1-0. A gente vem falando, Brunão, resultado é o que menos importa, o que valeu 7 movimentações, 7 jogos treino. Pegar esse ritmo de jogo é muito melhor do que ficar só treinando técnica e taticamente também, é importante, mas botar nesse ritmo de jogo, testando gramados diferentes, calor que vai estar muito forte nesse início de ano, é muito importante, né? Apesar de os treinos do São José serem pegados, vide um jogador que saiu lesionado, o Tanque que lesionou numa dividida também. O treino que a gente foi fazer na Vila da Cristina também, o Ariel deu uma pegada no rapaz lá que quase machucou o rapaz também. Não sei o Denis se machucou? Então, não lembro quem que era o jogador que o Ariel deu uma chegadinha um pouquinho mais forte. Apesar dos treinos do São José serem pegados, né?
jogar com uma outra equipe, né? Fazer esse teste mesmo, como se fosse um jogo, só que não tão... Enfim, aí você pode ser 3 tempos de 45 ou 3 de... Enfim, depende do formato, né, que os times combinam, mas é muito bom você jogar e testar como se fosse um jogo mesmo, para saber quais as peças que você pode utilizar e como você pode utilizar elas. A gente vem falando aqui que uma das variações táticas que o Ricardo pode fazer é colocar 3 zagueiros. Pois é, e você falou dessas nuances em relação ao que os times escolhem para fazer os jogos treino, né? Às vezes eles preferem 3 tempos de 30 ou preferem 2 tempos de 45, aí imitando realmente uma partida oficial. Às vezes fazem 4 tempos de 20, enfim, cada um tem um jeito de escolher. As últimas 3 partidas contra Portuguesa, o Joseense e o Boa Vista, essas com certeza foram imitando partidas oficiais. 2 tempos de 45 com parada técnica, enfim, mas para ser mais próximo do real do que o São José vai encontrar a partir da próxima quarta-feira contra a equipe do Noroeste no estádio do Martins Pereira. E eu falei aqui do Denis, lateral direito do São José, que estava brigando por posição com o Léo Pereira, ali pela direita. O Denis se machucou, está fora da competição, já foi até substituído, ele já foi retirado aí dos planos, né, do São José, e o São José deve anunciar aí nas próximas horas o lateral direito Luiz Roberto, de 30 anos. O jogador estava em pré-temporada no Audax, lá do Rio de Janeiro, né, o Audax de Saquarema. Em 2022, ele ajudou o Comercial de Ribeirão Preto a subir da Série A3 para a Série A2. E no ano passado chegou aí às quartas de final da Série A2, sendo eliminado pela Ponte Preta. Saiu emprestado para o Paraná, onde jogou junto com o volante, né, porque lá ele foi como volante. O Caio César, aqui no São José, ele jogou como zagueiro. Ele começou como volante também, né? Também. Aqui ele jogou como zagueiro e lá ele foi para ser volante mesmo, junto com o Fael Júnior, o técnico. E o Luiz Roberto jogou junto lá com o Caio César, aí depois ele voltou para o Comercial para disputar aí a Copa Paulista, assim como o próprio Caio César no São José. O Luiz Roberto, ele começou nas categorias de base do Corinthians em 2011, depois seguiu carreira aí por Flamengo de Guarulhos de 2011 a 2014, passou pelo Atibaia, Paranavaí do Paraná, passou pelo Mantiqueira de Guaratinguetá, Inter de Limeira, Rio Branco de Paranaguá no Paraná, Velo Clube, também em Rio Claro, e passou por outras equipes. No ano passado fez 24 jogos, marcou 1 gol. Tem experiência o Luiz Roberto aí, o jogador que vem para brigar por posição com o Léo Pereira pela direita, Brunão. Parece o Gil, o legislador do ex-Corinthians. Essa foto parece. Parece fisicamente o Gil. Vale tudo, Gil? Pois é. Só não vale dar bom dia. Eu não conheço o Luiz Roberto, né? Nunca vi jogar, mas já estava em pré-temporada em outro clube. Acho que ele já chega, né, não chega descansado, não chega, né, não estava parado, já estava em treinamento, chega só para compor, né, esse elenco. Deve começar no banco, né, não deve ser titular nesse primeiro momento, já que é difícil chegar e sentar na janelinha e dar tchau ainda, né? Então ele vai ter que buscar o espaço dele para conseguir uma vaga no time. Pois é, o Léo Pereira fez uma boa competição, foi mantido no elenco não à toa, né? Aí tinha o Denis para brigar por posição. O Denis, que é um jogador que, por onde o Ricardo passa, ele costuma ir junto, mas infelizmente se contundiu, uma pena, a gente lamenta realmente, o jogador vai ficar parado aí um tempo, né? A gente sabe, é o ganha-pão dos caras, né? Então vai ficar aí sem receber, né? O São José vai ter que dar toda a assistência para o jogador, mas infelizmente não vai poder jogar. E está chegando agora o Luiz Roberto, provavelmente ainda hoje deve ser anunciado de forma oficial. Na quarta-feira, quando o São José estava lá fazendo o jogo treino contra a Portuguesa, o Luiz Roberto estava aqui fazendo aqueles exames médicos, aqueles exames tradicionais, né, quando um jogador chega, para saber se está tudo ok e aí poder assinar com o clube. Isso deve ser oficializado nas próximas horas. Boa sorte ao Luiz Roberto, boa sorte para o São José, que aliás tem treino marcado amanhã. O último treino aberto para a imprensa será amanhã, 8h30 da manhã, no estádio Martins Pereira. Será aberto entre aspas, né? Eles vão liberar para que os jornalistas conversem com alguns jogadores, também com o técnico Ricardo Costa, mas o treino em si, a parte técnica e tática, isso será fechado para ninguém poder filmar, ninguém poder mostrar, para não dar arma para a equipe do Noroeste. É válido nesse momento dar uma segurada nas informações. Depois da primeira rodada, todo mundo já vai saber como é que joga todo mundo, né, Brunão? Pois é, e hoje com o YouTube, né, todo mundo transmite os jogos, então fica mais fácil de ver como que os times
se movimentam, e o São José que vai fazer o primeiro treino no gramado novo, né? Vai sentir também, serve para isso também, sentir como que está o novo gramado do Martins Pereira. Pois é, o gramado do Martins Pereira remodelado, pelas fotos que a gente pôde observar, realmente está um gramado, está um tapete muito próximo daquilo que foi quando foi entregue essa nova reforma do Martins Pereira, a reforma do gramado, muito bonito, um estádio que merece realmente ter um piso adequado aí para a Série A2, não tenho dúvida, vai ser um dos atrativos, o gramado do estádio Martins Pereira, que sempre foi referência desde quando foi feita essa última reforma no estádio Martins Pereira. Amanhã o nosso repórter Marvin Pim estará cobrindo este treino do São José, e na segunda-feira você vai saber de todos os detalhes da preparação da nossa Águia do Vale para a estreia na quarta-feira contra a equipe do Noroeste de Bauru no estádio Martins Pereira. O São José retornando à Série A2, tá certo? Brunão, vamos fazer o seguinte, vamos para o último intervalo do dia, aqueles 30 segundinhos que você sabe que passa voando, é vapt-vupt, não sai daí, já voltamos. Estamos de volta com o Hora do Esporte, falando agora de basquete, que o time está embalado. O São José Basquetebol está embalado por 2 vitórias consecutivas contra o Corinthians. Você sabe, o São José Basquetebol venceu lá do Parque São Jorge, depois venceu aqui no ginásio Lineu de Moura. E agora o São José quer aproveitar aí esse bom momento e buscar a 3ª vitória seguida no NBB 16, dando o troco no Pinheiros. Na próxima segunda-feira, 20 horas, aí sim no ginásio Lineu de Moura. Eu disse troco porque o Pinheiros venceu o São José e quebrou aquela sequência de 7 vitórias seguidas que o São José tinha na competição, aquelas 3 seguidas contra os times cariocas, depois venceu, se eu não me engano, o basquete cearense, enfim, fez Cerrado Basquete, bem Brasília. Lembrado, acho que o Brasília também entrou nessa conta aí, enfim, o São José foi bem demais, e aí o Pinheiros, num jogo disputado, acho que foi 71-70 para a equipe do Pinheiros, quebrou essa série aí, agora o São José quer dar o troco na equipe do Pinheiros, desta vez jogando no ginásio Lineu de Moura, Brunão. O São José vem embalado e também a torcida vai embalar esse time, né? Porque contra o Corinthians já foi assim, um ginásio praticamente lotado, né? Muito pouco espaço vazio ali. Então acho que a torcida vai fazer a diferença nesse confronto contra o Pinheiros. Então tem tudo aí para o São José fazer mais uma vítima aí, né? Ou pelo menos conseguir mais uma vitória no NBB. Pois é, e as equipes Pinheiros e São José. O Pinheiros, que já foi campeão paulista, um time que era temido aqui no cenário nacional, não só no cenário paulista, mas no cenário nacional do basquetebol brasileiro. Agora tem um time mais modesto, mas é um time equiparado aí ao São José. É um jogo que dá para o São José vencer, fazer valer aí o mando de quadra e quem sabe conquistar a vitória. Matheus, primeiro coloca pra gente aqui a sequência de jogos do São José, que até pra gente ilustrar aqui, ó, veio naquela sequência boa, eu coloquei a partir das 3 vitórias contra os cariocas, né, Flamengo, Botafogo e Vasco, aí perdeu pro Cerrado Basquete, ganhou do Cerrado Basquete, ganhou do Brasília, aí aqui, ó, perdeu para o Pinheiro, 73-71, 2 pontinhos de diferença, voltou a vencer contra o Mogi lanterna aí do NBB, depois, aí teve aquela sequência de 3 derrotas, né, Bauru, Franca e também para o Paulistano, aí 4, né, com o São Paulo também, aí depois as 2 vitórias contra o Corinthians. Tivemos jogos do NBB, o Matheus vai colocar aqui a classificação, porque o Flamengo perdeu a liderança do NBB, hein, o Minas ontem, no confronto de líder e vice-líder, o Minas bateu o Flamengo e, portanto, o Minas, neste momento, assume a liderança do NBB. Tem uma campanha muito parecida aqui, ó. Só que o saldo de cestas e o próprio confronto direto entre Flamengo e Minas e Flamengo, colocam o Minas na liderança, seguido pelo Flamengo, Franca, Vasco, Unifacisa também subiu uma posição, venceu ontem, subiu para a 5ª posição, o Paulistano em 6º, o Bauru continua em 7º, assim como o São José em 8º, Fortaleza e o Pato Basquete, São José ali na meiuca da tabela, uma vitória contra a equipe do Pinheiros, ali não digo um confronto direto, quase que não sai, um confronto direto, mas é um confronto importante. São José pode até beliscar ali a 7ª posição, que hoje é do Bauru, Brunão. Não é um confronto direto, mas é um confronto importante para o São José, vendo já a parte de cima da tabela e onde o São José pode chegar, né? Quais as posições que o São José pode pegar, enfim, ou os times que o São José pode ultrapassar, ainda mais jogando em casa, né? O São José que teve uma sequência ruim bem no começo, né? De 4 jogos, 3 derrotas em casa e 1 vitória. Então, acho que a cota de derrotas em casa para o São José, acho que já deu, né? Agora,
se jogar fora de casa, perder faz parte, mas em casa tem que fazer o dever de casa. E tem que ficar esperto, porque aquela sequência que eu mostrei ali de vitórias contra os cariocas, Flamengo, Botafogo e Vasco, os jogos foram em casa, ganhou, beleza. Só que vai ter que enfrentar agora no segundo turno, fora de casa no Rio de Janeiro, ou seja, uma sequência pedreira para a equipe do São José. Mas um jogo de cada vez. Primeiro pensar no Pinheiros, próxima segunda-feira, 20 horas. E claro, na segunda-feira a gente traz mais informações para você desta partida aqui no ginásio Lineu de Moura, tá certo? Brunão, para a gente fechar o Hora do Esporte de hoje, olha só, neste domingo acontece a segunda rodada da 4ª edição da Copa Norte, apelidada carinhosamente aqui no nosso Hora do Esporte de Copa Capivara, hein? Você sabe, né? A edição deste ano conta com 16 equipes divididas em 4 grupos, com 4 equipes cada, onde as equipes se enfrentam dentro dos grupos em 3 jogos apenas para cada equipe. E os 2 melhores de cada grupo avançam para as fases de quartas de final, semifinal e posteriormente a final, tudo com jogo único. Então não tem jogo de ida e volta não. Quartas de final, jogo único, quem avançar vai para a semifinal e assim sucessivamente. Se empatar no tempo normal, tem pênaltis, a decisão é assim, é papo reto. Vamos dar uma olhadinha aqui, o Matheus vai colocar para a gente os jogos dessa segunda rodada. O nosso querido, olha aí, olha que belezinha. Não é terceira vez, Israel, é 4ª Copa Norte, Israel, que beleza, hein? Mas no domingo, Grupo A, Vila Machado contra Vila Maria, lá no campo da Vila Machado. Estrela do Vale e Freitas, lá no campo da Vila São Geraldo. Pelo Grupo B, tem o Frigorífico contra o Monteiro Lobato na Ponte Nova. Também pelo Grupo B, o Cartel da Norte contra a Vila São Geraldo na Vila Cristina. Pelo Grupo C, o Mineirão enfrenta o Guarani no campo do Curitiba. Pelo Grupo C ainda, o Vasquinho enfrenta o Boa Vista no Parque da Cidade. E pelo Grupo D, o Sem Noção enfrenta o Santa Cruz no Ponte Nova. E também pelo Grupo D, o Bandeirantes enfrenta o Unidos do Banhado na Vila São Geraldo. É a 4ª edição da Copa Norte, a Copa Capivara. Um espetáculo para você, hein, Brunão? Um espetáculo, a Copa Capivara, que já ganhou o coração de todo mundo aqui na redação. E, lógico, faz sucesso também em São José dos Campos. A gente está querendo ver quem vai ser o novo campeão da Copa Capivara de 2024. E a Capivarinha vai estar lá presente na grande final. A gente estará lá cobrindo a grande final da Copa Capivara. E a Capivara estará lá, ela que é o grande mascote da competição. É a estrela, nossa Capivarinha. A Capivarinha foi um show na final do ano passado. Brunão, um grande abraço para você, bom final de semana. Vamos chegando ao final do nosso Hora do Esporte. Além da Capivarinha, o Castor Medusa com seu sapato dourado e sua gravata com dólares, também foi um show à parte de uma chuva que, nossa, caiu o mundo naquele dia. Um grande abraço, #sextou, curta com moderação, se beber não dirija, e é isso, até segunda-feira no mesmo canal e no mesmo horário. Grande Castor Medusa, um abraço para você, Castor Medusa, que corre também a São Silvestre vestido de Homem-Aranha, um espetáculo, o nosso Castor Medusa, fazendo a festa nas ruas de São Paulo, que beleza. Muito bem, Luizão, aquele abraço para você, daqui de novo, hein, Luizão, aquele abraço para você, sempre bom tê-lo aqui no nosso Hora do Esporte, trazendo muita informação, levando a informação para a comunidade surda que quer saber sobre o esporte da nossa cidade. O Luizão, que é o papai do Lorenzo, o mascotinho do Hora do Esporte, toda segunda, quarta e sexta com a gente aqui no Hora, tá certo? Nós vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Segunda-feira, eu, Brunão, Luizão e grande equipe estaremos todos de volta para trazer muita informação do esporte de São José para você. De minha parte, grande abraço, até segunda, tchau, tchau.